Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na terceira semana, semana 3, com a mensagem 19. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender cada ponto daquilo que o Senhor quer transmitir a você. E também para orar, buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Senhor Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 5, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, Senhor Jesus. Agora, capítulo 15, versículo 24. Senhor Jesus. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Ó Senhor Jesus. Agora Filipenses 2, 9. Senhor Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26. Senhor Jesus. Agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o contexto da carta aos Romanos. Senhor Jesus. Nesta semana, revisaremos o contexto da epístola de Paulo aos Romanos e o encargo presente nessa epístola. Paulo, nos capítulos iniciais, apresenta o Evangelho, a salvação de Deus e a condição caída do homem em pecado, e a necessidade urgente de reconciliação e salvação. No capítulo 5 lemos: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O homem encontrava-se sem esperança e debaixo de condenação, mas Deus providenciou a redenção por meio da morte de seu Filho, Jesus Cristo.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora, não somos mais destinados ao lago de fogo, à perdição eterna. Fomos salvos da era vindoura de Deus. A morte de Cristo está diretamente relacionada ao nosso processo de salvação. Sua morte redentora nos reconciliou com Deus e nos livrou de sua ira. Senhor Jesus. Cristo cumpriu a redenção e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando o invocamos, desfrutamos de salvação. Recebemos sua vida e natureza divinas e perdão de pecados. Nossa condição mudou. Antes éramos inimigos de Deus. Agora somos seus filhos. A morte de Cristo é extremamente importante para todos os filhos de Deus. É por isso que nos reunimos aos domingos, para celebrar a mesa do Senhor e nos lembrar de sua morte na cruz. A morte que nos trouxe vida e paz com Deus. Uma vez reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida. Sua morte nos livrou da condenação eterna, e sua vida nos salvará de nossa vida da alma caída, do ego, do velho homem, do mau gênio, do temperamento ruim, do mau humor, do pecado, do mundo e da desobediência. Senhor Jesus. Após vermos a importância da morte redentora de Cristo, passaremos aos antecedentes da epístola. A carta aos Romanos foi escrita quando Paulo estava em Corinto, durante sua terceira viagem. Antes disso, ao final de sua segunda viagem, ele passou por Jerusalém e tomou conhecimento de que havia fome na Judéia e em Jerusalém. Alguns santos estavam passando por necessidade. Assim, Paulo foi movido por um encargo especial. As igrejas dos gentios, sob sua orientação, coletaram ofertas para suprir os irmãos judeus, pois por causa destes o evangelho havia alcançado os gentios. Além de levar as ofertas, podemos inferir que o apóstolo estava ficando sem campo de atividade na região que atuava, pois já era a terceira vez em que ele, saindo de Antioquia, na Síria, percorria a Cilícia, Frígia, Galácia, Ásia Menor, atual Turquia, Macedônia, atual Grécia, indo até a Acaia, Corinto e Atenas. Senhor Jesus. Paulo tensionava abrir uma grande frente de atividade na Espanha. Planejava ir a Roma e de lá ser encaminhado pelos irmãos à Espanha. Senhor Jesus. Por ser muito distante da Judéia, acreditamos que Paulo se mudaria para lá, levando o evangelho a lugares ainda não alcançados, onde não havia a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, nós também devemos ter o mesmo espírito desbravador do apóstolo Paulo. Não podemos permanecer em nossa zona de conforto, mas precisamos sair para alcançar novos lugares, onde o evangelho do reino ainda não foi pregado. Visitar outras cidades e estabelecer a vida da igreja. Se em cada cidade os irmãos tiverem encargo de pregar o evangelho, guiados pelo Espírito, em boa comunhão e coordenação uns com os outros, Deus fará grandes coisas e cresceremos em número gradativamente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Meu Senhor, Ele está contando conosco, para a gente levar o evangelho. Em primeiro lugar, viver esse evangelho, a gente praticar a palavra, a gente procurar com sabedoria, diante de Deus, a melhor maneira de praticar, de viver, viver no evangelho, viver de acordo com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E a gente recebendo essa palavra profética, a gente exercitando o Espírito, cada vez mais a gente vai querer trazer nessa palavra de maneira prática para o nosso viver, porque nós estamos percebendo essa direção vinda do próprio Senhor, ó Senhor Jesus. E aí a gente acaba ficando seguro, o Senhor vai nos dando segurança em relação a essa direção,
né, a direção que o próprio Senhor está nos dando. Então não tem por que temer, né? A gente, pelo contrário, a gente vai se firmando cada vez mais na palavra e avançando. Ó Senhor Jesus, por isso é importante, né, a gente estar sempre indo diante do Senhor, né, orando, tocando na palavra, para que o Senhor possa nos confirmar, né, nessa direção, né, que Ele tem dado, né, para todas as igrejas. Ó Senhor Jesus. E aqui Ele mostra para nós, né, a questão da carta aos Romanos, né, o Senhor, né, aqui por meio de Paulo, né, apresentando várias coisas aqui, né, então aqui, né, Romanos, né, como já foi falado antes, né, Romanos pode ser considerado o quinto evangelho, né, Senhor Jesus. Nós temos os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, e Romanos pode ser considerado também um quinto evangelho, que ele também fala da pessoa de Jesus, né, fala da redenção de Jesus, né, apresenta o encargo do evangelho, mostrando o evangelho é o poder de Deus, mostrando a questão da salvação de Deus, né, tudo que Deus fez, né, por meio de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo veio como um homem da descendência de Davi, né, veio como filho do homem, mas também veio como filho de Deus, né, Senhor Jesus, né, e ele foi elevado na condição de filho de Deus em ressurreição, né, Senhor Jesus, né, quando Deus aprovou a sua obra, né, aqui em Romanos também ele toca nisso, né, que, né, Jesus, quando veio, ele já era filho de Deus no seu espírito, mas quando ele foi aprovado por Deus e ressuscitou, né, ele também se tornou ali, né, filho de Deus ali, né, na sua alma e no seu corpo, mostrando que toda a sua obra, todo o seu ser, estava, né, voltado para a vontade de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer conosco também, né? Mas essa é uma transformação que vai demorar toda a nossa vida, né, até a segunda vinda de Cristo, né, Senhor Jesus. Mas também mostrou a condição caída do homem, o homem em pecado, né? Todos os homens pecaram, né, e carecem da glória de Deus, né? Não há um justo, nenhum sequer. Por isso que hoje nós precisamos viver no Espírito, né, para a gente poder experimentar, né, essa vida perfeita de Jesus, Ele nos orientando, nos direcionando, né, nos direcionando individualmente, também nos direcionando como corpo, né, um viver coletivo. Ó Senhor Jesus, Ele também mostra também no livro de Romanos a necessidade urgente, né, que o homem tem de reconciliação e salvação. E não basta só crer em Deus, né, como muitos pensam, né, eu já creio em Deus, que Deus está em todo lugar, Deus é isso, Deus é aquilo, é um conceito de Deus. Mas nós realmente precisamos buscar o Senhor, né, para obter redenção e reconciliação. Né? Já foi feito isso de maneira objetiva por meio de Jesus, por meio da sua morte. Mas hoje precisa ser feito também de maneira subjetiva, né, no nosso interior, quando a gente crê, quando a gente aceita esse fato diariamente. Né, Senhor Jesus, isso precisa ser mantido de maneira contínua, pelo exercício do Espírito, pelo ouvir da fé, né, a gente ouvir a palavra que sai da boca de Deus, a palavra atual, né, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa dessa reconciliação e da salvação por meio da vida, né, por meio da vida do Senhor. Então o Romanos também mostra esses dois aspectos, né, primeiro, né, aquilo que o Senhor realizou por meio da sua morte, mas também mostra aquilo que o Senhor está realizando por meio da sua vida. Ó Senhor Jesus, né, os outros 4 evangelhos ali, eles mostram, né, o viver terreno do Senhor até o dia que o Senhor ressuscitou e ascendeu aos céus, né, Senhor Jesus. Mas o livro de Romanos, né, ele mostra o que aconteceu depois, né, Senhor Jesus, essa vida de Deus, né, sendo infundida em nós, né, Senhor Jesus, para a gente poder viver por meio dessa vida. Então não basta só a gente tocar na questão da morte do Senhor, porque Ele não ficou na morte, né, Ele também ressuscitou. Hoje muitos querem comemorar, né, o nascimento de Jesus e fazer uma festa, isso e aquilo, mas que nós precisamos tocar na questão da morte do Senhor, tudo aquilo que Ele realizou, né, e como Ele tocou, né, por isso que nós partimos o pão todo domingo, né, todo domingo nós tocamos na mesa do Senhor, né, para tocar nessa morte redentora de Cristo, tudo que Ele realizou por nós, tudo que Deus providenciou por meio da morte, né, Senhor Jesus, pagando um alto preço por nós, né, nos libertando, né, dos pecados, né, anteriormente cometidos. Ó Senhor Jesus, também nos livrando do lago de fogo, né, da ira eterna, da perdição eterna, da ira de Deus. Ó Senhor Jesus. Então tudo aquilo que Cristo fez por meio da sua morte, né, está diretamente relacionado ao nosso processo de salvação, né, Senhor Jesus. Então, né, nós recebemos por meio de Cristo a salvação inicial, né, no nosso espírito, né, no nosso espírito agora, né, foi ativado, se tornou filho de Deus. Então no nosso interior nós temos essa vida divina, nessa vida que não peca. Ó Senhor Jesus, mas isso é o início do processo, né? Quando você crê, você é introduzido no corpo de Cristo, na igreja, né? Mas a igreja ela não é o fim, a igreja ela é o meio, né? Senhor Jesus, o Senhor quer usar, né, o ambiente da igreja, né,
usar a palavra, né, usar ali, né, o nosso viver, né, o nosso viver conjunto, né, a gente aprendendo uns com os outros, aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os erros dos outros, né, a viver esse viver coletivo, né, amando, respeitando um ao outro. Ó Senhor Jesus, não dá para fazer isso dentro da minha casa sozinho, isolado, né, ó Senhor Jesus. Então o Senhor fez tudo isso, né, e iniciou esse processo de salvação. E agora ele se dá por meio do Espírito, né, por meio do corpo, né, vivendo a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, vendo junto com os irmãos. Quando o Senhor cumpriu tudo isso, né, ele foi aprovado por Deus ali e foi ressuscitado ao terceiro dia. Né, e aí Deus deu a ele um nome, né, que está acima de todo o nome. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Por isso nós invocamos, né, Senhor Jesus. Né, primeiro porque o Senhor ele é o nosso, não é só o nosso Salvador. Né, muitos cristãos tocam apenas na questão do Senhor ser o Salvador, mas ele também é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, né, ele tem o senhorio, né, ele tem a liderança sobre nós, né, sobre o nosso viver. Ele precisa nos encabeçar, nos direcionar em todas as coisas. Né, e Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Né, também tem um outro versículo que fala que é o único nome, né, que importa, né, pelo qual o homem seja salvo. Né, então esse nome nos dá salvação, né, pelo fato de crer, tocando no Senhor, e também a salvação do nosso dia a dia, nos salvando de nós mesmos, né, Senhor Jesus. Né, e mostrou aqui, né, quando a gente invoca, a gente desfruta essa salvação, né, que o Senhor colocou, né, nesse nome. Né, recebemos a vida, a natureza divina e também perdão dos pecados. Né, a gente indo diante do Senhor, vendo a nossa condição. Né, e a gente vai percebendo que a nossa condição mudou. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e é para isso que o Senhor ele morreu. Né, a gente tem que ver essa importância, né? Senhor Jesus. Né, a morte dele é muito importante para todo filho de Deus. E a gente deve lembrar disso, né? Como tocando todo domingo, né, a gente reunindo ali, celebrando, né, a mesa do Senhor, né, tocando na questão da morte da cruz, nessa morte que nos trouxe vida, nos trouxe paz com Deus. Ó Senhor Jesus. Né, mas ela não acaba aí. Né, uma vez agora que nós fomos reconciliados, agora nós vamos ser salvos pela sua vida. Né, Senhor Jesus, nós cremos no Senhor, né, na morte do Senhor, e aí o Senhor foi e virou a página. Né, agora nós temos uma nova vida. Né, Senhor Jesus, e agora por meio dessa vida, né, a vida divina dentro de nós vamos ser salvos pela vida de Cristo. Né, mas salvo de quê? Salvo de nós mesmos, né, da nossa vida da alma, né, nossa vida independente, nossa vida caída, né, pecaminosa, cheia do ego, né, cheia do velho homem, com mau gênio, mau temperamento, né, mau humor, pecado, né, cheio de coisas do mundo, cheio de desobediência. É isso que Ele quer nos salvar, né, para nos fazer obedientes a Ele, né, aquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus. Né, e outro ponto que ele toca também é que Paulo, na sua segunda viagem, né, ele foi a Jerusalém e ele viu ali, né, a necessidade dos santos. Né, e ele queria ajudar, né, ele foi tocado ali pelo Espírito ali, né, e orientou, né, ali as igrejas ali as igrejas que ele cuidava ali, né, na Macedônia, na Caia, né, nessas duas regiões, a levantar uma oferta, né, Senhor Jesus, para ajudar os irmãos, né, porque eles eram participantes da mesma promessa, né, Senhor Jesus, né, então como Paulo tocou, né, eram devedores, né, Senhor Jesus, né, por participarem da mesma direção, né, do mesmo corpo, né, Senhor Jesus, né, o Evangelho é a salvação, né, para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ó Senhor Jesus, apesar de haver uma grande diferença, né, entre o viver do judeu e o viver do grego, né, Senhor Jesus, né, mas precisa haver essa unidade na igreja, né, e só pode, né, haver isso por meio do Espírito. Né, mais para frente a gente vai ver, né, que muito ali do conceito dos gentios ali era que os judeus atrapalhavam, né, eles vinham, né, mais para frente da semana a gente vai ver, né, eles vinham e tentavam deturpar a palavra, tentavam impor coisa do Velho Testamento, né, nos irmãos, né, e talvez os irmãos tivessem até um pouco de raiva ali, né, mas Paulo ele tinha muito carinho, ele mostrava, né, a questão do viver da igreja, precisava ser precisava ver essa expressão da unidade. E aí quando ele veio ele para os irmãos, né, tocar nessa palavra, né, a gente vê ali o viver dos irmãos no Espírito, né, que rapidamente foram ali, né, acatar essa palavra e levantaram ofertas, né, e até mesmo rogavam, né, Senhor Jesus, pela graça de poder participar
e participava até mesmo além das suas posses, né, crendo que isso era uma oportunidade diante do Senhor, né, primeiro para eles amarem, né, esses irmãos que estavam ali, né, atrapalhando eles, cutucando eles ali, e outro também para mostrar, né, também para os judeus ali que, né, eles estavam vivendo na mesma fé, no mesmo espírito, né, Senhor Jesus, que oportunidade, né, ao invés de ir brigar, discutir, não, ama, né, leva amor, leva cuidado, né, Senhor Jesus. Irmão, só é possível fazer isso por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. Né, e também, ele também revelou ali, né, que ele queria ir para a Espanha, né, passar por Roma e ir para a Espanha, né, Senhor Jesus, porque ele queria levar, né, o Evangelho onde não tinha ainda a vida da igreja, né, lugares ainda onde não tinha sido pregado o Evangelho do Reino. Né, Senhor Jesus, ele já tinha visitado essas regiões várias vezes, né, as igrejas estavam crescendo de maneira normal, mas precisava alcançar agora outros lugares. Né, e mostra para nós também que precisamos ter esse espírito, né, levar o Evangelho do Reino. Né, eu lembro do testemunho do irmão, né, que viajou, né, lá para o final da América do Sul, né, lá na Patagônia, lá na pontinha lá, né, da América do Sul, chegou lá e viu lá, né, vários grupos cristãos falando de Cristo, e ele assim, né, orou no Senhor: o Senhor não falou que quando fosse pregado o Evangelho, né, até os confins da terra, o Senhor ia voltar? Poxa, eu já cheguei aqui nos confins da América do Sul, o que está faltando? Né, Senhor Jesus. O Senhor mostrou para ele, Evangelho tem muito, né, o Evangelho da graça, que mostra a minha salvação, mas a Bíblia fala que será pregado esse Evangelho do Reino, né, para salvação, né? Ó Senhor Jesus. Então é uma questão de falar do Reino, falar da volta do Senhor. Né, hoje tem muita palavra, né, falando, né, ali coisas para ajudar o homem, né, para ajudar o homem a encorajar, né, a reunir, a tocar na palavra, mas muito pouco é falado sobre o reino, sobre a volta do Senhor, sobre viver pelo Senhor, pela obediência, pela fé, muito pouco é falado sobre isso. Né? Então a gente precisa tocar nessa palavra e levar essa palavra, né, para que todos possam invocar o nome do Senhor, aprender a obedecer o Senhor por meio do Espírito, né, respeitar uns aos outros, né, e viver todos na mesma direção, né? Não há competição entre, né, grupo cristão A, grupo cristão B. Todos nós estamos caminhando para a mesma coisa, né, para a volta do Senhor. E a gente precisa estar claro, né, a respeito disso, né, a respeito daquilo que o Senhor quer, que para Ele voltar a gente precisa viver, né, viver esse Evangelho, viver obedecendo o Senhor. Não é falar qualquer coisa, né, Senhor, não é fazer simplesmente um ajuntamento de pessoas, né, para tocar em Cristo como um assunto, mas realmente viver, ter um relacionamento com esse Senhor, né, ter mais intimidade com Ele para conhecer o seu plano, né, para que seja dada a oportunidade a cada pessoa, né, de crer no Senhor. Né? Então, pelo menos para dizer, não quero. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então, o Senhor Ele quer que a gente leve, né, tem esse encargo de viver esse Evangelho, né, pregar esse Evangelho, levar essa palavra, mas como? Guiado pelo Espírito. Né, com comunhão, com coordenação uns com os outros, né, para toda a igreja poder participar, né, e aí sim Deus vai poder fazer grandes coisas, nós vamos crescer em número, né, e também crescer em vida, né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido até aqui, que o Senhor Jesus te abençoe, até o próximo vídeo, até mais, ó Senhor Jesus, amém.